começando mais um Café Bom Dia nesta terça-feira, dia 13 de abril. E aqui você vai ficar bem informado sobre o que está acontecendo aqui em Erechim e também na região. Para me fazer companhia, eu tenho aqui do meu lado meu colega Natan Bretenbach e também a minha colega Daniele Marek. Bom dia, Natan. Bom dia, Tayane. Bom dia, Dani. Bom dia, Natan. Bom dia, Thay. Bom dia, o pessoal que está nos assistindo. A gente inicia, então, essa terça-feira trazendo para vocês maiores informações para começar bem o seu dia e bem informado aqui pela TV Bom Dia. Bom, e agora a gente vai começar falando sobre educação. Eu tenho uma informação aqui que é da Agência Brasil, que o MEC abrirá em maio inscrições para bolsas remanescentes. Tá aí uma oportunidade, né, para quem precisa. As inscrições, elas podem ser feitas exclusivamente no site do programa. A gente sabe que o ProUni é uma grande porta de entrada, né, para entrar na universidade. Existem bolsas de 100% e também bolsas de 50%, né? Então, para a pessoa ser, assim, conseguir se beneficiar dessa ação do governo, é necessário ter feito o Enem. E depois, quando começa a abrir as inscrições para os programas do governo, ela se inscreve. A gente tem 3 programas principais que são do governo. O SISU, que seleciona a vaga, o ProUni, que seleciona a bolsa, e temos também o FIES, que é o financiamento estudantil. Os 3 aí abrem portas de entrada para entrar na universidade. É uma baita oportunidade, né? Esse auxílio do governo aí para todos os brasileiros que pretendem ingressar no ensino superior. A gente tem ainda falando de educação, pessoal, que a juíza negou um pedido de governo do estado do Rio Grande do Sul e manteve suspensas as aulas presenciais no estado. A magistrada destacou que a situação se dá em caráter provisório na maior crise enfrentada na pandemia de Covid-19 no estado. Eu estava acompanhando ontem o prefeito aqui de Erechim, Paulo Polis, que esteve visitando o Colégio Barão do Rio Branco, que já está pronto, uma estrutura muito bem montada, né? Que vai receber aí, então, tão brevemente os atividades que estão sendo realizadas de forma remota, que essas sim então, já estão permitidas aqui no estado. E é bem interessante a gente pautar isso, né, tá? E Natan, o pessoal que está nos assistindo, que essa decisão ela já vinha há algumas semanas sendo pautadas, né? A gente via bastante movimentação em relação à volta das aulas presenciais aqui no estado do Rio Grande do Sul, tanto para escolas particulares quanto para as escolas, né, estaduais. E a gente via que existia e existe ainda uma manifestação dos pais, até mesmo das escolas particulares, em retomar, né, esse vínculo presencial com os estudantes também. Porém, era uma coisa que a gente comentava na semana retrasada, né, pessoal? A questão de a gente pode até voltar com as aulas presenciais, mas os professores funcionários de escolas, aí eles não estão ainda categorizados como com uma ala que seja primordial para estar recebendo a vacina. Então, de alguma forma, a gente também tem esse impasse em relação, né, a isso. A gente volta com as aulas presenciais, mas os profissionais e professores não estão vacinados. Então, a gente, como o Eduardo Leite também falou ontem, né, em relação a isso, que existe sim a necessidade, sabe-se que precisa voltar às aulas presenciais, porém a gente não tem ainda como fazer isso nesse primeiro momento, né? A gente está indo já para 1 ano e meio, bem dizer. Em relação às aulas remotas, né? Houve aí uma movimentação ano passado de um retorno, algumas semanas, depois voltou para a questão. A vacina, sem dúvida alguma, é primordial para a gente retomar esse atendimento presencial. A gente viu, inclusive, aqui no nosso município e em todo o estado, as manifestações das escolas, inclusive do ensino infantil, né? Então, é uma preocupação de todos os professores também, assim como da área de segurança. A gente está acompanhando praticamente todos os dias, tem a morte de servidores da área de segurança, e estes agora, que não foram os primeiros da lista, né? Mas agora estão sendo vacinados, já foram os servidores da SUSEP. A gente tem uma nova cota, inclusive agora, que já iniciou ontem a aula inaugural para a SUSEP, CEAPEM e também Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, do novo concurso, que, claro, vai ter aí mais servidores, né? E essa é uma preocupação também de todas as áreas, né? Mas agora a gente estava falando de educação, como que a gente atinge uma escola, né? Tirando bolsas, enfim,
Mas isso não é uma realidade só aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, desde março estão sofrendo com ataques nas escolas, né? E a polícia confirmou uma morte, inclusive é um ataque a tiros numa escola de Tennessee. A gente tem informação aqui pelo site do Correio do Povo que várias pessoas, inclusive um policial, foram baleadas em um ataque lá a tiros ocorrido ontem em uma escola de 2º grau na cidade de Knoxville, no estado do Tennessee, que informaram as autoridades locais. A polícia confirmou esta morte, de acordo lá com os agentes, não foi identificada imediatamente o suspeito nem a vítima, apenas informaram que ambos eram homens. Então essa é uma preocupação que aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, a gente teve troca na presidência do CAPES, e isso influencia muito o ensino, né? Inclusive as bolsas para o ensino superior e assim, ainda mais do que isso, não bastasse, influencia a pesquisa brasileira, né? Exato. Exatamente. Até esses dias eu estava olhando uma pesquisa que, infelizmente, a gente tem muitos... Aqui no Brasil existem muitos recursos para serem estudados. Por exemplo, a Amazônia é um lugar assim muito explorado, mas o que a gente percebe é que cientistas de outros países, eles vêm para cá na nossa Amazônia, eles conseguem estudar, né, o que a gente tem, e aí eles levam para lá os nossos insumos, produzem remédios e outras coisas e vendem para nós. Né? Então, assim, essa área, como a gente está falando de educação, né, essa área de pesquisa e tecnologia aqui no Brasil, no meu ver, ela deveria ser bem mais investida, porque a nossa terra aqui, o Brasil, ele é muito rico em minerais, existem muitas áreas que podem ser exploradas, né? E antes vocês comentavam a respeito dessa questão das crianças, né, dos alunos voltarem para as aulas. Esses tempos atrás, uma das coisas que o governador pontuava nas lives era em relação a quem é mais afetada são as crianças, principalmente essas menores, assim, que estão no processo de alfabetização e elas ainda dependem do auxílio de um professor para conseguir ensiná-las, porque muitas são crianças, claro, né? E elas não conseguem ainda mexer, assim, nas tecnologias, desenvolver, né? Precisam da ajuda dos pais e muitas vezes também os pais acabam tendo dificuldade de ajudar as crianças em casas. Muitas mães que eu conversei assim ao redor, né, que a gente conhece, dizem que não conseguem ensinar as crianças em casa, que elas também não sabem mexer naquelas plataformas digitais, né, que a gente tem, como é o Google Meet, o Zoom, o Google, várias plataformas ali, né, alguns outros aplicativos, por exemplo, o Classroom, né, mesmo que tenha, né, aqui em Erechim, tem toda uma orientação, né, a coordenadoria regional, eles passam treinamentos, né, para os professores, se disponibilizam a ajudar os pais. Isso existem ações assim para capacitar tanto os pais quanto os professores. Isso é muito bom, porque a gente acompanhava antes, nos anos antecessores, a entrega de tablets. Isso continua, né? Mas isso, eu lembro, na época foi uma novidade muito grande, assim, na rede estudantil, principalmente a municipal, né? Porque muitas crianças nem tinham computador, né? E a gente recebia os tablets do município, no governo municipal passado, e isso foi muito importante, assim, porque, sem dúvida alguma, a tecnologia, ela influencia muito também na capacidade, né? Claro que se utilizada de maneira correta, claro, e dando incentivo à educação. Falando de educação, antes eu trazia a notícia a respeito aí da troca da presidência do CAPES, inclusive foi feito pelo Twitter esse anúncio do ministro da Educação, Milton Ribeiro, e ele diz o seguinte: informo que será publicada hoje, então foi no dia de ontem, a exoneração do professor Benedito Guimarães, que era o presidente da CAPES. Agradeço o trabalho realizado nesse período, informo que o próximo presidente da CAPES, isso inclusive assim, influencia muito, principalmente a área da pesquisa, né? Porque é o mestrado, o doutorado, são todas essas questões envolvidas. As bolsas de iniciação. E ele diz assim, que o próximo presidente da CAPES será um profissional de perfil técnico e acadêmico, e o nome será divulgado em uma oportunidade próxima. Olha só, gente, antes de eu passar aqui para a Dani trazer mais informações, eu vou ler aqui quem é que está participando conosco nessa terça-feira. Temos a Elizabeth da Silva, que está dizendo bom dia Elizabeth. Temos a Cleudes também participando conosco, bom dia. E também a Ivânia Galina sempre ligadinha conosco.
Nós lembramos que você também pode participar aqui da nossa programação, deixando seu comentário, falando a respeito de alguma informação que você achou interessante ou a sua opinião sobre aquele caso, ou até mesmo trazendo alguma outra coisa que está acontecendo aqui em Erechim, na região, ou até mesmo a nível nacional e no mundo que você acha interessante a gente comentar aqui conosco. E diz aí você de casa, né? Se você já olhou para o tempo lá fora, vamos colocar imagens aqui do centro de Erechim, olha aí, céu azul. Dani, o que é bom aí? Você prefere o verão ou o inverno? Então, aí a gente entra numa problemática, né? Bem interessante de se analisar, mas acredito que seja o verão. Acredito que o verão é a melhor estação. Eu gosto muito do inverno, mas é aquela coisa, né? É muita roupa para você colocar, senão a gente tá sempre passando frio. Diga aí você de casa aí o que você prefere. E lembramos também que se você... Conta pra gente como é que está sendo a sua rotina hoje. Você já tomou café, já saiu de casa, está se preparando para ir trabalhar, não trabalha agora, está em casa. Conta pra nós como é que está sendo a sua rotina também. Trazendo informação agora em nível aqui de Erechim, as entidades do nosso município, elas vão fazer uma ação solidária em homenagem a Tiradentes. No próximo feriado, então, dia 21, a gente comemora, então, né, o feriado relacionado ao Tiradentes. E essas entidades de Erechim, especialmente na área da segurança pública, estão promovendo uma ação solidária em homenagem a Tiradentes nos dias 19 e 20 de abril, na Praça Júlio de Castilhos, das 9 às 17 horas. A doação é de 1 quilo de alimento não perecível e irá ajudar pessoas em vulnerabilidade social que perderam seus trabalhos e também tiveram desequilibrados a vida em relação à pandemia, né? A pandemia do Covid-19. Essa ação, então, ela está sendo promovida pela Liga da Defesa Nacional, também pela Polícia Civil, 13º Batalhão, Reserva Ativa, Patran, Bombeiros Militares, Defesa Civil, Força Voluntária, Guarda Municipal de Trânsito e Sindilojas do Alto Uruguai Gaúcho. Então, para você que quer participar dessa ação juntamente com essas organizações, 1 quilo de alimento perecível vai ter, então, ali na Praça Júlio de Castilhos, atividades em homenagem a Tiradentes, né, nas próximas semanas. A gente vai trazer mais informações ao longo também dessa semana e também, provavelmente, a gente vai estar fazendo aí, dando esse destaque aqui na TV Bom Dia sobre essa ação também. Muito bacana. É sempre importante a comunidade participar dessas iniciativas aí em prol da comunidade. E a Tayane tem mais informações porque as doações não param, né, Tayane? Isso, exatamente. Tem uma informação aqui que é da comunicação da prefeitura, que nesse sábado foi arrecadado mais de 8 toneladas de alimento, né? Eles chamam arrecadados no dia D, que vão estar sendo doadas para entidades aqui em Erechim. Essa ação é feita com a Coordenadoria de Segurança e Defesa Civil, juntamente com a Força Voluntária do Alto Uruguai, e tem também a parceria do Master Supermercados. Foram arrecadados, então, mais de 8 toneladas de alimentos neste sábado, e essas doações, elas continuam. Quem quiser doar alimentos, né, já que a gente está falando dessas ações, né, em benefício à comunidade, às pessoas, essas doações, elas continuam sendo recebidas na sede da Coordenadoria Segurança e Defesa Civil, que se localiza na rua Dr. José Bisognin, 182, no bairro São Cristóvão. Uma ação, assim, bem importante nesse momento que a gente passa, que a gente vive. E importante. A gente vê muitas ações, né, acontecendo nesse sentido de doações e ajudar as pessoas. E quem puder e quiser doar, eu acho que é bem interessante a gente reforçar isso, porque sempre tem alguma coisa lá na nossa casa, não só de alimentos, mas que a gente pode doar, que é útil para ajudar. Dividir alguém, com né? quem mais precisa, né? Isso é importante. Exatamente. Gente, o governo do Rio Grande do Sul publicou um edital para receber estudos de concessão de aeroportos regionais. Os terminais de Santo Ângelo e de Passo Fundo são o foco do processo do curso. O Estado do Rio Grande do Sul publicou ontem isso no Diário Oficial, o edital de procedimento de manifestação de interesse, o PMI, para a concessão de aeroportos regionais nestas duas cidades. A medida tem o objetivo de buscar as empresas dispostas a elaborar estudos e também projetos para operação, exploração, conservação e melhorias para passageiros e também empresas de aviação que operam nos locais. Aí é uma discussão que a gente entra assim, você não está indo à busca do mercado, você está abrindo as oportunidades para que o mercado exponha as suas ideias e as suas propostas daquilo que mais convém
aí o estado do Rio Grande do Sul, por meio dos aeroportos, aderirem, né? Exatamente, gente. Agora falando sobre agro, a nível nacional, tem uma informação que foi divulgada na semana passada pelo G1 a respeito que a previsão para arrecadação de grãos aqui no Brasil, ela deve ter um aumento de 6,5%, pelo menos é o que indica a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, que fez esse anúncio então na quinta-feira passada, né, dizendo que o Brasil pode arrecadar cerca de 273,8 milhões de toneladas, que é um crescimento que representa 6,5%, né, em relação ao ciclo anterior. E em relação ao mês passado, são 1,5 milhão de toneladas a mais previstas. De acordo com a informação aqui, a área total de plantio ela deve crescer 3,9% sobre a safra anterior. Uma informação assim bem positiva, até inclusive tem destaque na nossa capa. Isso, vamos mostrar para o pessoal de casa aí, ó. Tá aqui a capa do Jornal Impresso do Bom Dia. A maior safra já colhida aqui na nossa região, claro, nessa época o carro-chefe aí, a soja. Inclusive a gente teve operação nas últimas semanas da Brigada Militar em todo o estado do Rio Grande do Sul, mas principalmente naquelas estradas do interior, para assegurar esse transporte. Essa operação ela vai acontecer por todos os dias da colheita, se chama Operação Safra, justamente nesse período. Aqui na nossa região os números não se referem aí à produtividade, tá? Mas é um montante que irá movimentar em torno de 2,3 bilhões com o atual preço da soja, que já foi colhida em 90%. Trazendo também para você que quer, então, adquirir o nosso jornal, ele já está nas bancas aqui da nossa cidade. Também a gente já tem a versão online, né? Caso você queira acompanhar de pertinho, lendo no conforto da sua casa, dá uma ligadinha aqui para o Bom Dia, faça sua assinatura ou faça assinatura digital. Entra lá no site www.jornalbomdia.com.br e assina também essa plataforma para trazer mais informações e você estar sempre mais atualizado. Para quem quer ligar, o telefone é 3520-8500. Fala com o pessoal daqui do Bom Dia que você fica sempre bem informado. Gente, vocês costumam se estressar muito aí ou não? Bastante. Eu acho que o estresse ele é um problema universal. Não existe uma pessoa que não se estressa em algum momento do dia. Ainda mais nos dias de hoje. Ou em algum momento da semana, sempre vai ter um pico de estresse muito alto. E tem gente que fala que isso tem relação aí com os signos, né? Eu não sei quais signos que vocês são, mas é o seguinte, presta atenção, tem uma pesquisa da Universidade de Harvard que comprova que o estresse leva à queda de cabelo e também encontra uma possível substância, essa pesquisa encontrou uma possível substância que pode estimular o crescimento dos fios. Em situações de estresse, diz a pesquisa que está na reportagem do Isto É, a esfera psicológica não é a única afetada, tá? E os impactos também podem ser sentidos através de respostas do próprio corpo. Em um recente estudo publicado na revista Nature, cientistas descobriram que o hormônio do estresse pode inibir a regeneração do folículo capilar e levar a uma maior queda de cabelo. Tá aí a informação, então, para que você se cuide, né? É sempre importante, ainda mais nessa época de pandemia, a gente cuidar da nossa saúde mental. Acho que isso é o mais importante, né? A saúde mental, né? A gente fala e vê muito sobre isso nos últimos tempos, em como a gente está sendo afetado. A gente pode não perceber de alguma forma direta, mas a gente também está sendo afetado em relação à própria nossa saúde mental, em relação ao que a gente vê, o que a gente vivencia, o que a gente está sentindo nesses últimos tempos. E a saúde mental é da terceira maior doença brasileira, né? Considerada pelo ranking nacional, em que acaba, né, tendo um percentual muito alto de brasileiros que acabam desenvolvendo algum tipo de transtorno psicológico, como a depressão, a bipolaridade, a ansiedade, síndrome do pânico. E nesse último ano de pandemia, a gente viu muitas pessoas relatando que estavam entrando, né, tiveram esses momentos em relação à própria depressão e ansiedade. E é importante o pessoal não se automedicar, porque isso também Eu estava conversando com um psiquiatra esses dias atrás, o doutor Ramiro Ronchetti, ele disse que aqui em Erechim aumentou 30% o número de atendimentos psiquiátricos e a orientação é que as pessoas não
tem aí a automedicação, porque isso pode levar a riscos sérios e tem medicamentos aí, né, que inclusive pode causar um certo vício. Quem também está nos acompanhando, Jacir Martarello, manda bom dia, gente boa, uma terça-feira abençoada para todos nós. Obrigado aí a todos vocês que estão nos acompanhando. Vamos falar do clima, Tayane? A gente já pode colocar a imagem do centro aqui de Erechim na sua tela neste momento. Aí céu azul, a temperatura em Erechim por volta de 18 graus. Como é que deve ficar o tempo aqui em Erechim, Tayane? Olha só, então de acordo com a SOMAR Meteorologia, hoje pela manhã esfriou bastante, né? Esfriou 10 graus, gente, pensa então bem friozinho. E a máxima hoje ela pode chegar a 29 graus. Conforme a Climatempo, nós não temos previsão de chuva. Hoje a previsão é do predomínio do sol, apenas com pouca variação de nuvens. O que chama a atenção mesmo agora é a volta desse friozinho que a gente já está sentindo desde domingo, né, pela manhã. Então, domingo, segunda, hoje, previsão então é sem chuva e à tarde, como de costume, né, essa temperatura sobe e aí já à noite, à madrugada e manhã já começa a cair. Perfeito. Quem também nos acompanha, olha onde que a nossa audiência foi para Mato Grosso do Sul, Chapadão do Sul. Quem manda bom dia lá é a Kelly Douglas Colombelli. Muito obrigado a vocês. A gente tem mais informações, Dani? Trazer informação agora em relação ao próprio governo aqui do estado do Rio Grande do Sul, que o auxílio emergencial gaúcho, ele vai começar a ser pago em cerca de 30 dias, afirma Eduardo Leite, que sancionou esse projeto nesta segunda-feira. O projeto de lei 65 de 2021, que cria o auxílio emergencial de apoio a atividades econômicas e de proteção social, aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa no dia 6, foi sancionado na tarde desta segunda-feira pelo Eduardo Leite. O projeto ele vai beneficiar trabalhadores e empresas dos setores de alimentação, hospedagem, eventos, pessoas desempregadas e mulheres chefes de família, com repasses em 2 parcelas de R$1.000 cada uma. Para empresas de alimentação, alojamento e eventos do Simples, vai ser então 400 para cada microempreendedor individual e desempregados. Então, nos próximos dias será lançado o calendário desses pagamentos e a forma que ele será feito, né? Também existe todo um procedimento para análise dos dados, análise das documentações a serem enviadas. Maiores informações vocês podem consultar diretamente no site do Governo Federal. Foi criada uma aba em específico dentro do site do gov.rs, onde está escrito Auxílio Emergencial Gaúcho. Lá você tem maiores informações sobre como se cadastrar nesse programa e também os documentos necessários para comprovação, então, da existência dessa vulnerabilidade, também necessitando do Auxílio Emergencial Gaúcho. Claro, rapidamente, só para quem nos acompanha aqui, esse Auxílio Emergencial Gaúcho, ele é destinado para vários segmentos, né? São para empresas, pessoal do MEI e outras informações, como a Dani mesmo disse, né? Você pode encontrar lá. Mas homens e mulheres entre 19 de março de 2020 e 31 de março de 2021, que tenham perdido vínculo formal de emprego, também as mulheres provedoras da família, que essas sim são importantes, elas têm que receber esse auxílio, sem dúvida alguma, que na data da publicação da lei estão registrados no Cadastro Único de Benefícios Sociais, também as empresas que até 31 de março estiveram inscritas na Receita Estadual do Rio Grande do Sul, o pessoal do microempreendedor individual, enfim, tem outras informações que você pode estar consultando lá no site. Então, 8 horas e 57 minutos, só tenho mais uma informação aqui para te atualizar a respeito de como está a situação, né, da Covid aqui em Erechim. Informações aqui apuradas pela nossa repórter, a Isabel Seaber. Então, desde ontem, então, na tarde de ontem, a Fundação Hospitalar Santa Terezinha e também o Hospital de Caridade atualizaram os boletins de internações relacionadas à Covid-19. Segundo os dados, então, há 32 pacientes na UTI e 13 nas alas clínicas. Em relação aos óbitos, até este momento, né, o Santa Terezinha ainda informou que foi registrado no fim de semana mais uma morte de um morador de Erechim em decorrência da Covid-19. A vítima era um homem de 52 anos de idade. E de domingo para segunda-feira também ocorreu um óbito de um homem de 59 anos que residia em Getúlio Vargas e de outro erechinense de 46 anos. Sabe que outra coisa que preocupa a gente aqui também é a dengue, né? E inclusive no último sábado, a atualização que a gente teve, aqui a nossa região do Alto Uruguai confirmou 1.087 casos de dengue e 800
635 ainda estão em investigação. É também uma epidemia, tá? Dengue. Os casos de dengue aumentaram e afetam todos os municípios aqui da nossa região. É sempre importante que você esteja atento aí, então, no seu terreno, enfim, na sua casa. Se não tem nenhum pneu, que você pode aí estar virando ele, né? Também aqueles vasos de flor, onde que tem a parte de baixo ali. Também você não deixar acumular água aí em qualquer local da sua residência. Trazendo a última informação para vocês também, pessoal, no segmento da saúde, Porto Alegre a prefeitura registrou na tarde de ontem a morte de um bugio em decorrência da febre amarela. O animal foi encontrado morto no mês de fevereiro em um terreno localizado no bairro Lajeado, no extremo sul da capital. Entretanto, o resultado do exame laboratorial que comprovou a causa do óbito do macaco foi feito pela Fundação Oswaldo Cruz e entregue à Vigilância Sanitária no município na sexta-feira, dia 9. A doença, entretanto, ela não é transmitida pelo primata. Os bugios, eles funcionam como um sentinela, alertando para o risco da transmissão por mosquito. O Rio Grande do Sul não registrava a presença do vírus causador da febre amarela desde 2009. E em janeiro foi confirmada uma ocorrência em Pinhal da Serra, no norte do estado, após a morte de um macaco. Desde então, outros 12 municípios também já confirmaram presença do vírus em suas localidades. Então, a gente tem aqui o coronavírus, nós temos a dengue agora e também a febre amarela no estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente já alerta, né, de todas as formas possíveis para o cuidado em relação à saúde, né? Lembrando sempre que a gente tem que estar com a imunidade muito alta. Então, cuidem-se, bebam água, né? Se alimentem de uma forma boa, né? Com alimentos saudáveis. Façam atividades físicas, se possível. Às vezes a gente fala sobre atividade física, não necessariamente sair de casa, mas você pode fazer também atividades em casa. Tem hoje vídeos no YouTube, vários outros programas que tu pode assistir da sala da tua casa fazendo o teu exercício, mas é importante que vocês mantenham a imunidade alta para a gente também combater não somente o Covid, né, que está aqui, a gente já fala dele há um ano, mas também esses outros vírus que estão se manifestando aqui no nosso estado. A gente tem mais um minutinho aí, pessoal. Vamos colocar imagens do centro aqui de Erechim, porque a gente já vai falar do clima enquanto a Tayane prepara aqui a previsão do tempo. Melhor, a previsão do tempo, né? Não do clima. Previsão do tempo aqui para a nossa região, agora 9 horas e 1 minuto. Eu vou mandar um recado a quem está nos acompanhando. Cirilene Maria, a Vilma Sembranel, também a Grazi Rogério, a Kelly Douglas, Terezinha Fiorese, também a Terezinha Chelski, a Luísa Salete, Jacir Martarello, Luiz Terres, Nelson Alves, Neuci Santos, o Paulo Racia, a Cleudes Belardino também está nos acompanhando nesta terça-feira, Rosa Nascimento, a Iva Ivânia, a Iva Ivani, melhor dizendo, a Ivânia Galina, também Júnior Marcon, olha, nosso colega lá da UPF, também Severino Genciano. Muito obrigado a todos vocês que estiveram curtindo, comentando, participando aqui do Minuto Bom Dia. Tayane, como é que fica a previsão do tempo para esta terça-feira? Então, falando um pouquinho mais sobre o tempo, de acordo com a Climatempo, a informação que a gente tem é que esse frio, claro, é devido às mudanças que o outono traz para nós, né? Então, é normal, então, nós termos um pouco de frio, esquenta um pouco, chove um pouquinho, mas não muito, é normal devido à estação que nós estamos, ao outono. Mas a informação que a gente tem é que tem um frio que ele vem do norte do país e ele avança sobre o nosso estado e aí ele acaba atingindo também aqui o nosso estado, trazendo essa sensação de friozinho, né? E no fim de semana, no sábado, avançou sobre o nosso estado uma frente fria, né? Ela passou pelo nosso estado, trouxe um pouquinho de frio, no sábado esquentou bastante, no domingo, então, devido àquele calor do sábado, acabou chovendo um pouquinho, deu uma garoa. Segunda, então, bem friozinho, né? Então, é devido a isso, né? O outono e também a esse ar frio. Quer dizer, essa semana, então, vai continuar frio. A princípio, sim, a previsão é temperaturas baixas pelas manhãs e pelas madrugadas e à tarde temperaturas mais elevadas. A princípio, até este momento, não tem previsão de uma má notícia, então, aí, para quem gosta do verão, como a nossa colega Daniele Marek. Felizmente. Dani, começa agradecendo a sua participação. Muito obrigado. Obrigada, pessoal, pela participação nessa terça-feira. Para você também que está nos assistindo em casa, no trabalho, iniciando suas atividades nessa terça, um ótimo dia. A gente se encontra amanhã a partir das 8h30 da manhã aqui na TV Bom Dia. Até lá. Tchau, Tayane.
Tchau, Natan. Pra Dani também, um bom dia para vocês. A você que nos acompanha, o nosso muito obrigada. Lembramos que amanhã estamos de volta a partir das 8h30 da manhã, aqui trazendo mais informações do Café Bom Dia. Até amanhã.